Então, na inspiração, a gente inicia de um repouso. O repouso também é chamado de CRF, capacidade residual funcional. A gente vai falar mais sobre essa capacidade futuramente. Mas é importante saber que na CRF a gente tem as forças de expansão da parede torácica em equilíbrio com as forças de retração pulmonar. E quando isso acontece, a pressão intrapulmonar fica igual à pressão atmosférica. E a pressão intrapleural é negativa. E a pressão é de aproximadamente menos 4 milímetros de mercúrio. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é um gasto de ATP, um gasto de energia, para que os músculos comecem a se contrair. Então, o diafragma começa a se movimentar para baixo e os músculos intercostais externos começam a se movimentar para cima. Fazendo isso, eles vão levantando as costelas, vão fazer esse movimento de levantar as costelas, e isso vai fazer com que a gente tenha um aumento dessa parede torácica. Como a pleura parietal está conectada com a parede torácica e com o músculo diafragma, quando o diafragma se movimenta para baixo, ele acaba também puxando essa pleura. Então, essa pleura ela acaba sendo puxada. E essa pleura, acompanhando o movimento dos músculos da parede torácica, faz com que aumente esse espaço intrapleural. Então, esse espaço ele fica aumentado e a pressão aqui dentro começa a ficar mais negativa. Então, a pressão nessa cavidade ainda mais negativa. Só que, claro, como essas pleuras elas estão conectadas, conforme a pleura parietal começa a se movimentar junto com o diafragma, a pleura visceral também começa a acompanhar esse movimento. Então, ela começa a se deslocar também. Como a pleura visceral ela está revestindo os pulmões, elas acabam também aumentando o volume desses pulmões. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento do volume. E, pela lei de Boyle, se tratando de gases, existe uma relação entre volume e pressão, que diz o seguinte: um aumento de volume gera uma queda de pressão, para que a gente mantenha esses valores constantes. Dessa forma, o aumento de volume dentro dos pulmões faz com que a gente tenha uma diminuição da pressão. E quem é essa pressão? É a pressão intrapulmonar ou intraalveolar. Então, a gente tem uma queda da pressão intraalveolar. Tá, então, em resumo, o que acontece? O diafragma ele começa a se movimentar para baixo, assim como os músculos intercostais externos se movimentam para cima. Isso faz com que a gente tenha um aumento do volume. Esse aumento de volume gera uma diminuição de pressão. De quem? Tanto da pressão intrapleural, que ela já era negativa, então ela fica ainda mais negativa, e a pressão intraalveolar, que ela era igual à atmosférica, mas fica menor que a pressão atmosférica.